No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a NBR 8160 de 1999, que trata das instalações prediais de esgoto. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar da NBR 8160, que trata das instalações prediais de esgoto. Eu já fiz um vídeo semana passada falando das instalações prediais de água fria e água quente. Ainda vai ter vídeo aqui no canal também tratando da NBR sobre águas pluviais, mas hoje é sobre esgoto que a gente vai falar, um assunto muito importante para quem estuda para concursos, e normalmente essa NBR ela não vem especificada no seu edital, NBR 8160. Mas se lá no seu edital estiver cobrando instalações hidrossanitárias, pode ter certeza que ela pode sim e provavelmente será cobrada na sua prova. Porque, como eu disse antes, é um conjunto. Instalações hidrossanitárias são água fria, água quente, águas pluviais e instalações de esgoto. Algumas bancas também consideram combate a incêndio, outras não, preferem dar um tópico específico para combate a incêndio, às vezes cobrando só a NBR 9077, né? Mas água fria, água quente, águas pluviais e esgoto, você precisa saber se lá no seu edital está cobrando as instalações hidrossanitárias. E a primeira coisa que nós precisamos ver são os termos e definições. Toda NBR tem os termos e definições e as bancas adoram cobrar porque são vários, mas alguns deles são muito cobrados. Eu vou trazer aqui para vocês os que mais frequentemente caem em prova. E a primeira definição é barrilete de ventilação. Nós vimos a definição de barrilete que é muito cobrada lá na norma de água fria, e aqui nós temos também um barrilete, só que agora de ventilação. Ó, tubulação horizontal com saída para a atmosfera em um ponto, destinada a receber 2 ou mais tubos ventiladores. Eu até grifei aqui para vocês, tubulação horizontal, você precisa se atentar a isso. A tubulação de barrilete, né, barrilete de ventilação, é uma tubulação horizontal. As bancas adoram falar que é uma tubulação vertical e está errado. É uma tubulação horizontal. Próxima definição, caixa de gordura. Caixa destinada a reter e não a acumular, tá? Na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma. Eu já vi questão de prova falando que a caixa de gordura ela é uma caixa destinada a sedimentar as gorduras e graxas. Está errado, tá? É a reter na sua parte superior, fique esperto. Agora eu já trouxe um combo aqui de 3 definições e essas 3 são muito cobradas, assim, despencam em prova. Ó. Caixa de inspeção. Caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudança de declividade ou direção das tubulações. Então, quando você estiver pensando em caixa de inspeção, lembre, essa é a definição mais fácil, tá? Porque você vai associar a permitir a inspeção, a limpeza, tá ok? Agora, a caixa de passagem. Caixa destinada a permitir a junção de tubulações do subsistema de esgoto sanitário. E aqui você precisa decorar junção de tubulações. Quando estivermos falando de caixa de passagem, estamos falando de junção de 2 tubulações, tá legal? Pelo menos 2 tubulações, né? E o último termo e definição desses 3, né, é a caixa sifonada, outro termo também que de longe é muito cobrado em prova. Ó. Caixa provida de desconector, grave essa palavra, provida de desconector, destinada a receber efluentes da instalação secundária de esgoto. Então são 2 informações que você precisa se atentar. Primeiro, é uma caixa provida de desconector. Já vi questões de prova falando que é uma caixa desprovida de desconector, tá errado. E a outra informação, ó, receber efluentes de instalação secundária e não de instalação primária. Lembra que lá no começo a gente falou de barrilete de ventilação, que era uma tubulação horizontal? Então as bancas adoram confundir aquela definição com essa daqui de coluna de ventilação. E aqui eu já tenho, antes de ler a definição para vocês, eu preciso que você pense uma coisa. Se é uma coluna, coluna é na vertical e aí você já mata a questão, tá legal? Ó, tubo ventilador vertical que se prolonga através de um ou mais andares e cuja extremidade superior é aberta à atmosfera.
ou ligada a tubo ventilador primário ou a barrilete de ventilação. Então a coluna de ventilação ela pode ser ligada a um barrilete de ventilação, então não tem como confundir um termo com o outro. Mas para você matar a questão, falou em coluna de ventilação, falou em tubulação vertical, portanto, não tem como você confundir uma definição com outra. Barrilete horizontal e coluna de ventilação é na vertical. Desconector. Dispositivo provido de fecho hídrico, grave essa informação, provido de fecho hídrico, destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. Aqui uma informação muito importante, ó. Vedar a passagem de gases. Eu já vi questão de prova falando que era destinado a vedar a passagem de líquidos, gases e líquidos ou só líquidos. Está errado, líquidos não, apenas gases. Fecho hídrico, camada líquida de nível constante que em um desconector veda a passagem dos gases. Então, fecho hídrico você precisa associar à camada líquida. Agora é diferente, você na outra informação lá do desconector você não poderia associar a passagem de líquidos, né? Só a passagem de gases. Aqui não. Aqui é uma camada líquida de nível constante que em um desconector veda a passagem dos gases. Então, continua sendo a principal função é vedar a passagem dos gases, porém é uma camada líquida. Eu trouxe os dois próximos termos juntos porque eles normalmente são cobrados assim, trocando uma definição pela outra, e aqui tem uma palavrinha-chave que você consegue matar a definição de um e de outro. Ó. Instalação primária de esgoto e instalação secundária de esgoto. Qual que é a diferença entre eles? Ó? Instalação primária. Conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. Agora olha a diferença para o secundário. Conjunto de tubulações e dispositivos, até aí tudo igual, né? Onde não tem acesso os gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. Então você precisa pensar assim, instalação primária tem acesso, instalação secundária não tem acesso. É uma diferença mínima, mas que as bancas adoram confundir os candidatos na hora da prova, então você precisa se atentar a isso. Vamos agora para as 4 últimas definições que eu considero extremamente importante para a sua prova. Ó. Ralo seco, recipiente sem proteção hídrica, dotado de grelha na parte superior, destinado a receber águas de lavagem de piso ou de chuveiro. Então, você precisa, ó, a palavra-chave aqui é sem proteção hídrica. Ralo sifonado, recipiente dotado de desconector com grelha na parte superior, destinado a receber águas de lavagem de pisos ou de chuveira. Então, ralo seco sem proteção hídrica. Ralo sifonado dotado de desconector. Ramal de descarga, tubulação que recebe diretamente os efluentes de aparelhos sanitários. Então aqui a palavra-chave é diretamente. O ramal de descarga ele vai receber diretamente os efluentes de aparelhos sanitários. Pensa assim, quando você dá a descarga, esse ramal de descarga, ele vai receber diretamente os efluentes, tá legal? A palavra-chave é diretamente. E ramal de esgoto é a tubulação primária que recebe os efluentes dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector. Então a palavra-chave aqui é tubulação primária. Essa é a definição de ramal de esgoto. Então passamos para a primeira parte da norma, que são as definições, que são muito cobradas em prova, principalmente essas que eu trouxe aqui, tá? Agora vamos para um segundo momento da NBR, que agora entrando propriamente na NBR mesmo, sabe? As suas resoluções e alguns tópicos são bastante importantes aí para sua prova. Ó. O primeiro deles é o seguinte: o sistema predial de esgoto sanitário deve ser separador absoluto em relação ao sistema predial de águas pluviais, ou seja, não deve existir nenhuma ligação entre os dois sistemas. Grave essa informação, é muito importante. Várias e várias questões de prova vão tentar te confundir, citando alguma hipótese, alguma ressalva sobre isso, falando que a rede e a instalação predial de esgoto pode ser conectada com a instalação pluvial ou instalação de água fria. Não, em nenhuma hipótese o esgoto pode ser ligado com outra tubulação. Grave muito isso, essa informação. Se você já assistiu o vídeo da NBR lá de instalações de água fria e água quente, você vai lembrar da conexão cruzada, né? Que não poderia haver uma conexão cruzada, e aqui é mais ou menos nesse sentido, não pode haver essa conexão cruzada entre a tubulação de esgoto com qualquer outra instalação. Próximo tópico. A disposição final do efluente do coletor predial de um sistema de esgoto sanitário deve ser feita
em rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando ela existir, e em sistema particular de tratamento, quando não houver rede pública de coleta de esgoto sanitário. Então aqui o que você precisa entender é o seguinte: via de regra vai ser a rede pública. Não existe rede pública, então vai ser uma rede particular. Algumas questões de provas vão tentar falar que em qualquer hipótese vai ser rede particular e se houver ou opcionalmente a rede pública. Não, é rede pública primeiro e se não houver a rede pública, daí você vai para rede particular. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Isso ajuda demais o YouTube a continuar entregando esse conteúdo para cada vez mais concurseiros. Então deixa o seu like aqui. E continuando aí a nossa saga pela NBR 8160, né? Vamos falar agora de ramais de descarga e de esgoto. E essa informação eu diria que é uma das 3 informações mais cobradas em prova quando o assunto é sistemas prediais de esgoto, ó, que fala da declividade dessas tubulações. Ó, todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante. Primeira informação importante, declividade constante, tá? Agora é o seguinte, recomendam-se as seguintes declividades mínimas e aqui não tem para onde você fugir. Essas 2 informações você precisa decorar porque isso daqui, ó, despenca em prova, ó. Primeira opção, primeira declividade mínima, 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 milímetros e 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 milímetros. Então, decore essa informação, aí não tem jeito, tá? Se estivermos falando de tubulação igual ou inferior a 75 milímetros, a declividade no mínimo 2%. Se estivermos falando de uma tubulação com diâmetro nominal de superior a 100 milímetros, igual ou superior a 100, daí nós estamos falando de uma declividade mínima de 1%. Se atente para uma coisa, às vezes você decora a declividade, decora para qual diâmetro é essa declividade, mas não decora uma coisa básica e que daí você escorrega na hora da prova. É declividade mínima. Então, a banca aqui, ela vai tentar falar para você que 2% é a declividade máxima, não pode mais que 2%. Errado, é a declividade mínima. Grave essa palavra, porque as bancas, quando elas não trocam os números, quando elas não trocam o diâmetro da tubulação, ela vai tentar trocar o mínimo pelo máximo, certeza, tá legal? Continuando, as mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com ângulo central igual ou inferior a 45 graus. As mudanças de direção horizontal para vertical ou vice-versa podem ser executadas com peças com ângulo central igual ou inferior a 90 graus. E aqui não tem jeito, sabe? Quando a gente fala de números, as bancas adoram, especialmente se for uma banca como a VUNESP, por exemplo, tá? E aqui não tem como não decorar esses números, ó. Inferior a 45 graus no primeiro cacho, ó, nos trechos horizontais, a tubulação pode ser igual ou inferior a 45. E aqui nas mudanças de direção de horizontal para vertical ou oposto, essa angulação ela pode, e grave essa palavra, tá? Pode, não deve, ser igual ou inferior a 90 graus. E agora vamos falar dos subcoletores e os coletores prediais, ó. O coletor predial e os subcoletores devem ser de preferência retilíneos. Grave essa palavra de preferência, tá? Não é obrigatoriamente. Quando necessário, os desvios devem ser feitos com peças com ângulo central igual ou inferior a 45 graus, acompanhados de elementos que permitam a inspeção. Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante, mais uma vez, constante. E a informação mais importante de tudo isso que eu estou falando aqui é essa que vem a seguir, ó. A declividade máxima dos subcoletores ou coletores prediais a ser considerada é de 5%. Grave esse número porque ele despenca em prova. A declividade máxima dos subcoletores e dos coletores é de 5%. A declividade mínima das outras tubulações é de 2% para diâmetro de igual ou inferior a 75 e de 1% para os diâmetros das tubulações igual ou superior a 100 milímetros. Vamos falar agora das caixas e dispositivos de inspeção. Ó. O interior das tubulações, embutidas ou não, devem ser acessíveis por intermédio de dispositivo de inspeção.
Para garantir acessibilidade aos elementos do sistema, devem ser respeitadas no mínimo as seguintes condições. Todas elas são muito cobradas, tá? Mas essa primeira aqui, a letra A, ela é a mais cobrada assim de longe, que você precisa saber. Se você tiver que escolher uma delas para você decorar, você vai decorar essa letra A, ó. A distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25 metros entre dois dispositivos de inspeção, porque nós temos outros casos aqui que essa distância muda, mas entre dois dispositivos de inspeção não pode ser superior a 25 metros. Grave esse número. E a última informação que eu trago aqui para vocês é o anexo A, né, que trata das simbologias, né, as representações gráficas de todas aquelas definições que nós falamos. Isso é importante? Isso é muito importante, porque as brancas gostam também de cobrar essas simbologias, né? E aí não tem o que fazer, tem que decorar essas simbologias, tem que ficar olhando para elas. Eu sugiro que você imprima isso daqui e todo dia fique olhando para tentar associar qual simbologia se refere a qual definição, né? Tente também criar alguma coisa que você consiga decorar, né? Um mnemônico, alguma coisa que você consiga decorar a figura e associar a definição. Ó, a definição de ralo seco não, de ralo sifonado, caixa de inspeção. Olha, de longe as mais cobradas são esse ralo sifonado, a caixa sifonada também é bastante cobrada, e essa válvula de admissão de ar também cai muito em prova. Então, você precisa associar isso a alguma coisa e decorar isso, porque vira e mexe está caindo em prova também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. No vídeo de sexta-feira eu vou fazer um vídeo resolvendo questões da NBR 8160 para a gente ver tudo isso daqui que a gente está vendo agora, só que em forma de questões para ver como que cai em prova. Então até o próximo vídeo.